Olá pessoal, meu nome é Andressa, eu sou diretora de pesquisa da Liga Morfofuncional do SESMAC e vim dar boas-vindas a todos que se inscreveram no nosso primeiro curso introdutório online. O curso contará com aulas incríveis e a nossa primeira aula será ministrada pelo nosso tutor, André Bernardino. André Bernardino é graduado em Psicologia pelo Centro de Estudo Superior de Maceió. Ele fez especialização em docência do ensino superior e também em fisiologia animal, comparada e humana. Ele fez mestrado em ciências da saúde pela UFAL e hoje é professor de anatomia do SESMAC e da Uncisal. Um forte abraço a todos os acadêmicos que nos assistem nesse exato momento. Este quem vos fala é o professor André Bernardino. Eu sou professor do SESMAC e sou professor também da Uncisal do estado de Alagoas. Eu trabalho com anatomia há 21 anos e aqui nós vamos ensaiar um pouquinho sobre a medula espinhal quanto à sua morfologia. Então, seremos breve, mas vamos trabalhar, então, neste exato momento, aqui e agora, já compartilhando o material para todos os meus caros acadêmicos. Então, desta forma, nós já temos aqui a introdução, visão morfológica da medula espinhal. A primeira imagem que eu lanço para que vocês vejam é que a nossa medula espinhal, segundo o estudo da neuroanatomia, representa o órgão mais simples e menos modificado durante o desenvolvimento do tubo neural. Isso é uma verdade. Mas é na simplicidade que nós vamos notar as grandes complexidades que existem na nossa medula espinhal. Já trago como exemplo este pequeno fio meníngeo que vem da pia mata, é um fio esbranquiçado, que vai se prender, vai se fixar como ligamento coxígeo, na vértebra coxígea no seu periósteo, mas que tem uma função extremamente importante e tem também uma importância clínica, porque ancora a nossa medula no canal vertebral. E nós vamos continuar entendendo que a medula é uma palavra latina, mas com a etimologia de significar cerne, significar o centro, aquilo que está no centro, que também, por sua vez, vem do grego, que significa mielos raquites, que é o miolo da espinha. Então, nesta natureza, nós vamos estudar a medula espinhal, ou como alguns falam, medula espinal. Algumas características morfológicas da medula. Quanto ao seu comprimento, nós vamos observar que a medula tem aproximadamente 45 centímetros de comprimento, apresentando uma forma aproximadamente cilíndrica. Ela é achatada no sentido antero-posterior e apresenta, assim, uma variação, meus caros acadêmicos. Esta variação é seguindo alguns critérios, desde o critério o gênero, um pouquinho mais curta nas mulheres, também na raça, um pouquinho mais longa nos negros, e também questão do tempo, principalmente na fase intrauterina, porque a medula ocupa todo o canal vertebral. Pesa entre 30 a 40 gramas e a principal função é permitir a conexão dos órgãos periféricos, o sistema nervoso central superior, principalmente cérebro, através dos seus nervos espinhais. Notamos também que a nossa medula, já que ela é menor no comprimento em relação à nossa coluna vertebral, ela vai apresentar um limite. Então, vamos estabelecer este limite superior e um limite inferior. Quanto ao limite superior, nós vamos tratar que é um limite anátomo-funcional. Nós falamos que é anatômico porque a medula ela tem início em nível do forame magno. Então, na borda do forame magno,
ou ao nível do forame magno, nós encontramos o início da medula, que também corresponde aos primeiros filamentos radiculares do primeiro nervo espinhal. Também nós sugerimos funcionalmente, porque nesta mesma altura, ao nível do forame magno, que nós encontramos o cruzamento do trato córtico-espinal lateral, que são fibras motoras, são fibras descendentes, que saem da região do nosso córtex cerebral, do giro pré-central, caminham estas fibras e quando chegam em nível final bulbar, cruzam o plano mediano para constituir, então, uma área chamada de decussação das pirâmides. Essa decussação está em nível do forame magno, portanto, também tem uma representação do limite superior. Quanto ao limite inferior, aí nós afirmamos que é um anátomo clínico. Anatomicamente, a medula geralmente termina entre L1, entre a primeira vértebra, L1, e a segunda vértebra, a L2. Mas é justamente abaixo de L1 e L2 que é uma área extremamente importante na clínica para a realização de alguns procedimentos, desde punção, anestesia, hack. Então, é uma área importante onde nós vamos encontrar os últimos nervos espinais. Na verdade, este conjunto de nervos que vem das suas raízes nervosas formam uma cauda equina. A anestesia hack é realizada na cauda equina. Essa cauda equina é constituída pelos últimos 10 pares de nervos da nossa medula espinhal, que vai se estender de L2 até o primeiro par de nervo coxígeo. Já que a medula é aproximadamente cilíndrica, sendo achatada no seu sentido antero-posterior, ao longo do seu comprimento, percebemos que a medula ela sofre alargamentos, e são duas dilatações. A primeira encontramos em nível cervical, que nós denominamos de intumescência cervical. A porção inferior da medula é outra região também dilatada, conhecida como intumescência lombar. E percebam que as intumescências permitem uma aglomeração maior de neurônios e, portanto, maior complexidade de nervos, justamente destinados à inervação do membro superior e do membro inferior. É aqui que nós vamos encontrar a formação dos plexos nervosos. No caso da intumescência cervical, vai constituir o plexo braquial. A intumescência lombar vai formar o plexo lombo-sacro-coxígeo. E já que estamos tratando de nervos e de formação dos seus principais plexos, como o braquial e o lombo sacral, é preciso também entender que cada nervo é constituído por um conjunto de filamentos radiculares. Percebemos que a nossa medula ela não tem a superfície lisa. Então, nós vamos encontrar na face anterior da medula uma fissura mediana e 2 sulcos laterais. Na face posterior, encontramos um sulco mediano, 2 sulcos laterais e também encontramos os sulcos intermédios que se estendem de C1 até T1 dos segmentos medulares. Mas eu quero mostrar que dos sulcos laterais anteriores e dos sulcos laterais posteriores, nós encontramos os filamentos radiculares. Geralmente, para constituir uma raiz nervosa, é possível visualizarmos 6, 7 a 8 filamentos radiculares. Existe uma variação. Estes filamentos constituem uma raiz ventral, que é exclusivamente motora, e uma raiz dorsal, que vai constituir um gânglio por conta da concentração de corpos de neurônios pseudounipolares, que também é conhecido como raiz sensitiva, a raiz posterior. Notamos que as raízes se encontram para constituir o que é um nervo espinhal. Portanto,
O nervo espinhal, ele é sensitivo e motor, o nervo espinhal é um nervo misto, e na nossa medula nós vamos encontrar, ao todo, 31 pares de nervos espinhais. Mais uma vez, nós observamos a raiz anterior, a raiz posterior com seu gânglio para a formação de um nervo espinhal. E notem que são 31 pares de nervos espinais ou espinhais, como citado anteriormente. Principal mesmo é a constituição dos plexos. Nós vamos encontrar 3 plexos na medula. Existe o plexo cervical, que vai se estender de C1 a C4. Existe o plexo braquial, que vai se estender de C5 a T1. E o plexo lombo-sacro-coccígeo, que vai ser constituído geralmente de T12, uma contribuição do subcostal, que é o T12, até coccígeo, o par de nervo coccígeo. Mais uma vez, representando a cauda equina, no caso dos 31 pares, os 10 últimos pares constituem a nossa cauda equina. Ora, cada nervo vai apresentar 2 raízes. Se nós vamos encontrar a cauda equina constituída por 20 nervos, encontramos a cauda equina, portanto, constituída por 40 raízes nervosas. Disposição da medula espinhal. Muito interessante quanto à questão das flexuras que existem na nossa coluna. Nós vamos encontrar as flexuras primárias e as flexuras secundárias. Portanto, a nossa coluna vertebral vai apresentar 2 flexuras primárias. Por exemplo, aqui eu tenho uma flexura primária, que é a flexura torácica, e uma outra flexura primária, que é a sacrococcígea. As secundárias são as adquiridas, que nós encontramos como a região cervical e também na região lombar. E a medula, ela vai se adaptar justamente a estas flexuras. Concluímos assim, já que a medula termina entre L1 e L2, que a medula, vai apresentar 2 flexuras. Uma flexura cervical, como característica a sua convexidade voltada para a frente, e justamente uma outra flexura, a flexura torácica, que vai se estender até L1 ou L2, para a gente afirmar que é uma flexura com convexidade voltada para trás, uma flexura posterior. Região de inervação. Então, nós vamos encontrar 2 regiões cervicais. Uma região cervical alta, de C1 a C4, que geralmente a morfologia do segmento medular é elíptico. Uma região cervical baixa, que vai ser destinada à formação do nosso plexo braquial, de C5 a T1, que também tem um formato elíptico. Uma região torácica, de T2 a T10, que tem o formato cilíndrico. E a região medular lombosacra, de T11 a S2, que tem o formato trapezoide, os seus segmentos. Sacrococcígea, que vai representar lá o cone medular, de S3 a primeiro par de nervo coccígeo, que tem o formato justamente cônico, pela sua própria característica. Então, como nós visualizamos lá de forma generalizada, a distribuição cervical alta vai formar o nosso plexo cervical, cervical baixa vai formar o nosso plexo braquial, aqui vai constituir principalmente os nervos intercostais, lombo sacro e sacrococcígeo, o nosso plexo lombo sacro-coccígeo e os formatos, como já foi mencionado anteriormente. Então, vocês veem o formato elíptico da região cervical, o segmento cervical da medula, torácica em toda a sua extensão, também com formato elíptico, e nós vamos observar que na região lombar encontramos o formato trapézio ou trapezoide e sacral com formato cilindroide. Sabemos que com o desenvolvimento a coluna sofre um desenvolvimento maior e a medula ela fica estacionada e ela vai ficando um pouco mais alta, terminando entre L1 e L2. Então, não ocupa totalmente o canal vertebral.
Mas os nervos seguem o desenvolvimento da coluna vertebral, elas acompanham no espaço intervertebral. Então, de tal maneira que existem algumas regras para estabelecer qual o segmento da medula correspondente à vértebra. Isso tem uma importância clínica. Então, existem duas fórmulas. A primeira é um pouco mais longa, que é conhecida como a fórmula de Chipault-Lazortes. Então, esta fórmula afirma assim que vértebras de C1 a C7 soma-se 1 ao seu processo espinhoso para encontrar o segmento medular. Vamos entender o que é o segmento medular. A medula, nós sabemos que tem 31 pares de nervos. Cada par de nervo corresponde a um segmento da medula. Portanto, nós vamos encontrar 31 segmentos medulares. Então, cada segmento eu encontro um par de nervo. Então, nós vamos observar que de C1 a C7 soma-se 1. Vou dar o exemplo. Se uma pessoa fraturou a primeira vértebra cervical, a C1, então pergunta-se que segmento provavelmente foi lesado da medula. Adiciona-se 1 ao seu processo espinhoso para caracterizar que foi o segmento 2 medular. E de acordo ainda com a fórmula de Chipault, de T1 a T6 soma-se 2 ao seu processo espinhoso, de T7 a T9 soma-se 3, da vértebra T10, ou da 10ª vértebra torácica, vai corresponder os segmentos medulares L1 e L2, a altura da vértebra T11 vai corresponder na medula os segmentos L3 e L4, vértebra T12 vai corresponder L5, vértebra L1, então vai corresponder na altura do cone medular, então justamente corresponde os segmentos medulares sacrais e o coccígeo. Ora, dentro da fórmula de Chipault-Lazortes, surgiu uma outra fórmula para facilitar a compreensão, que é a fórmula de Pielli, que nós vamos encontrar no livro de Neuroanatomia de Ângelo Machado. E assim, ele afirma, de forma mais prática, que vértebras de C2 até T10 adiciona-se 2 ao seu processo espinhoso. Então, você imagina que uma pessoa sofreu uma fratura em C2, na vértebra C2, qual segmento provavelmente foi lesado? Então, seria o segmento 4 medular. A vértebra T11 e T12 vai corresponder aos segmentos lombares, portanto, de L1 a L5, e a vértebra L1 vai corresponder, semelhante à fórmula de Chipault, os segmentos sacrais e coccígeo. Quanto à estratimeria, que vai representar as camadas, encontramos apenas 2 camadas constituindo, através de um corte axial, em diversas alturas da medula, seja cervical, torácica, lombar, sacral, nós vamos observar que assim ela tem como característica de possuir em volta de uma área mais escura, então esta parte em volta, mais pálida, é a substância branca, e esta outra área mais escura, que dependendo da nossa percepção, que para alguns percebe como a forma da letra H, tem outros que percebem como a forma de uma borboleta, a substância cinza. Portanto, vamos encontrar a substância cinza rica em corpos de neurônios e a substância branca rica em prolongamentos, em tratos, feixes, de axônios, que nós vamos tratar depois na sua microscopia. Ora, entende-se que a medula ela é mais resistente que o próprio sistema nervoso. Quanto à sua consistência, tá? Ela tem essa consistência mais firme que o nosso sistema nervoso central, principalmente o cérebro. Isso se dá por conta das suas meninges, através dos seus ligamentos que nós vamos encontrar. Claro que o nosso sistema nervoso central principal, o cérebro, também tem as suas meninges, também tem a dura mater, a aracnoide e pia mater. Só que a medula, ela tem uma afinidade
de fixação maior, como já nós percebemos, a camada externa dura mater, a camada intermediária aracnoide e aquela mais íntima que dá aderência, resistência ao tecido medular é a pia mater. Mas vamos encontrar também os ligamentos. Já se tem o ligamento final da pia mater, que é o filamento terminal, o filum terminalis, mas também nós encontramos em extensão longitudinal de cada lado o ligamento denticulado. Então, como nós observamos, este ligamento denticulado é uma extensão lateral que nós vamos encontrar de forma longitudinal da nossa medula espinhal. Então, vai se prender nas meninges primeiras. Então, vai se prender lá na aracnoide e depois na dura mater, servindo também de sustentação, ou seja, permite também ancorar a nossa medula espinhal. Um outro fato importante é que entre as meninges nós vamos encontrar espaços. Então, esta é a imagem que todos conseguem visualizar. Encontramos um grande espaço. Primeiramente, a medula, o corpo da vértebra, o forame vertebral, já percebemos uma raiz ventral e uma raiz dorsal, e, logicamente, as meninges, que aqui ainda estão íntegras. A primeira meninge, a dura mater, a segunda, que está intimamente ligada à dura mater, que é a aracnoide, e nós notamos aquela outra, que é mais íntima agora do tecido nervoso, que é a pia mater. Agora, os espaços, sim, que nós vamos identificar. O primeiro espaço e o principal espaço que nós encontramos é o espaço subaracnoide, porque lá nós encontramos uma quantidade enorme do líquido cérebro-espinal, o líquor. Entre o estojo ósseo e a meninge externa dura mater, encontramos aqui gordura, o plexo venoso intrínseco vertebral. Então, aqui é uma área importante, também conhecida como o espaço peridural. E entre a dura mater e a aracnoide é um espaço conhecido como espaço virtual, denominado de espaço subdural. Assim, vamos notar que também a medula tem a sua morfologia microscópica. Então, para isso, voltamos mais uma vez à estratimeria medular, porque já sabemos que, quanto à estratimeria, a nossa medula espinhal, ela vai apresentar uma substância branca periférica e uma substância cinzenta central, com aquele formato da letra H, segundo a percepção. Ora, essa substância branca que nós percebemos em volta do H, da substância cinza, ela é constituída por funículos. Funículo anterior, o funículo lateral e funículo posterior. Cada funículo bem delimitado através dos seus elementos estruturais. Por exemplo, o funículo anterior está limitado pela fissura mediana e o sulco lateral anterior. O funículo lateral está limitado pelo sulco lateral anterior e sulco lateral posterior. E, por sua vez, o funículo posterior está limitado pelo sulco mediano e o sulco lateral posterior. Então, nós temos estas delimitações morfológicas. Então, nós vamos entender que o funículo é constituído por tratos. Cada funículo tem os seus tratos. E nós precisamos entender o conceito de um trato que representa um feixe de axônio. Tá? Então, vamos encontrar feixe de axônios no sistema nervoso central. Aí você tem os tratos. Quando nós falamos que existe um trato compacto, mais compacto de feixes neuronais, de axônios neuronais, então aqui nós vamos chamar de fascículo, então um feixe ou um trato compacto. Então, assim, nós vamos encontrar o funículo anterior e o funículo lateral com seus tratos e tratos compactos. Então, neste momento, vamos entender que o funículo anterior vai apresentar o principal trato, chamado de trato espinotalâmico anterior. Funículo lateral, os 4 principais tratos é o trato espinotalâmico lateral, o trato espino reticular, o trato espinocerebelar anterior e o trato espinocerebelar posterior.
no funículo posterior os dois tratos compactos, que denominamos de fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Então, vamos entender essas três vias ascendentes da substância branca medular. Esta imagem vai nos ajudar a compreender que o funículo anterior, que apresenta o trato espinotalâmico anterior ou ventral, então está relacionado com o tato mais grosso. O tato grosseiro está relacionado também com a pressão. Então, você tem o funículo anterior com esta capacidade funcional. No caso, o trato espinotalâmico lateral, juntamente com o trato espino-reticular, os dois estão relacionados com a dor. Dor e temperatura está relacionado principalmente com o lateral, o trato espinotalâmico lateral. É uma via importante da dor e da temperatura. Para a dor mais específica, aquela dor difusa, né, primeiramente é que tem uma dor aguda, centralizada, depois ela pode generalizar para outras partes, aquela dor difusa. Então, você tem o trato espino-reticular. Por sua vez, nós temos, mais na margem do funículo lateral, o trato espino-cerebelar anterior, que está relacionada com a propriocepção inconsciente do nosso aparato muscular, principalmente dos músculos que correspondem membro superior e inferior. Eu prefiro ainda adotar o aparato locomotor, porque aí você vai trabalhar com a propriocepção. Existem receptores localizados profundamente, né, nas cápsulas articulares, nos ligamentos, nos tendões. Isso vai ser importante compreender esta propriocepção inconsciente espino-cerebelar ventral. Mas existe também o trato espino-cerebelar posterior ou dorsal. E no caso está relacionado mais com a nossa posição, com o equilíbrio. Então você tem aqui por conta de axial, ou seja, aquele que está relacionado com o centro do corpo, com os músculos paravertebrais e vertebrais do pescoço. Então você tem aí a propriocepção inconsciente do aparato locomotor axial. Quanto ao funículo posterior, nós encontramos os dois fascículos, o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. O fascículo grácil, então, ele vai se estender desde a região sacral da medula. No caso, o fascículo cuneiforme, ele vai se estender mais da região torácica até a região cervical, porque um está destinado à inervação mais dos membros superiores e da parte do tronco mais superior, que é o fascículo cuneiforme, fascículo grácil, dos membros inferiores e da parte mais inferior do tronco. Mas ambos estão relacionados com a propriocepção, agora consciente, que é o grau, né, que a gente entende de deambular, de flexão e extensão articular. Então, a percepção do grau de contratura, de contração de um músculo. Então, assim, nós vamos compreender. A estereognosia é a capacidade que nós temos em perceber, baseado na nossa experiência, tá? De perceber os objetos com os olhos fechados, seja com as mãos, seja com os pés. Então, é capaz de a gente, sim, fazer essa discriminação perfeita através desta capacidade estereognósica. Tato epicrítico, né, que é o tato perfeito, que é o tato aguçado, e sensibilidade de 2 pontos, sensibilidade vibratória, que nós temos através dos fascículos, os gráceis e os cuneiformes. Vias descendentes. Ainda na substância branca, nós vamos encontrar também as grandes vias motoras, seja elas vias piramidais e extrapiramidais. Já de antemão, as vias piramidais, quer dizer, as vias principais motoras, as primárias, correspondem ao trato córtico-espinal anterior e o trato córtico-espinal lateral. Então, aí vai corresponder uma via motora importante chamada de via piramidal. Via córtico-espinal lateral é o principal, porque vai representar entre 70 a 80% das fibras motoras para inervação do
do principal, que é o músculo estriado esquelético. Trato córtico espinal, portanto, entre 20 a 30% das fibras motoras. Mas também nós encontramos outros tratos descendentes, o trato vestíbulo espinal, o trato retículo espinal medial, o trato teto espinal. No funículo lateral, o trato córtico espinal lateral, o trato rubro espinal, o trato retículo espinal lateral e o funículo posterior, com os dois fascículos, conhecido como fascículo interfascicular e o fascículo septo marginal. Então, assim, nós vamos encontrar 4, 3, 2, respectivamente, nos funículos anterior, lateral, posterior. E assim, nós vamos encontrar brevemente os seus aspectos funcionais, já que são tratos descendentes, que são motores. Então, o primeiro está aqui destacado em verde, que é o trato córtico-espinal anterior, que está relacionado com o controle voluntário da musculatura axial. Então, trato córtico-espinal anterior, fazendo parte da via piramidal. Destacado agora em amarelo o trato retículo espinal medial. Esse trato agora está relacionado com o controle dos movimentos voluntários e atos reflexos. O outro agora destacado em laranja é o trato mesencéfalo espinal, também conhecido como teto espinal. Esse trato, ele é muito importante porque este está relacionado com o controle da cabeça aos estímulos. Principalmente aos estímulos visuais e auditivos. Vocês veem que quando nós observamos de imediato uma imagem lateral, a gente desloca a nossa cabeça em direção à imagem. Então, isso graças aos colículos que nós encontramos no mesencéfalo. Então, nós vamos encontrar os reflexos visuais e auditivos nos colículos. E é aí que nós vamos encontrar o trato teto-espinal. E a cabeça é deslocada em relação à imagem e a cabeça também é deslocada em relação ao ruído. Então, um barulho, um evento, uma explosão, a gente desloca a nossa cabeça em direção ao ruído. Então, aí vamos encontrar a importância do trato teto-espinhal ou mesencefálico e espinhal. O próximo é o trato vestíbulo espinhal, que este está relacionado com o controle dos músculos cervicais, ou seja, os músculos do pescoço, ora, para manutenção da cabeça no espaço, também equilíbrio, e vejam que também ele está associado com a inibição dos músculos flexores e estimulação dos músculos extensores. Isso vai ter uma relação importante para o tônus muscular. Passamos agora para o funículo lateral, e lá nós vamos encontrar o primeiro trato, que é o principal, nosso motor piramidal, que é o trato córtico-espinal lateral, que está relacionado com o controle voluntário dos músculos, que corresponde principalmente aos superiores e os inferiores. Notamos também que existem dois tratos, um lateral e um outro medial, respectivamente, o trato rubro-espinhal e o trato retículo-espinal lateral. Estes estão mais relacionados com a inibição dos músculos extensores e estimulação dos músculos flexores. Vocês vão perceber que principalmente o trato rubro-espinhal, está muito relacionado com a lesão acima dele e abaixo dele, para entender o que é uma descerebração, o que é uma decorticação. E, finalmente, no funículo posterior, nós vamos encontrar entre os fascículos grácil e cuneiforme uma região conhecida como fascículo semilunar, também conhecido como interfascicular. Vamos encontrar esse fascículo semilunar na região mais alta da medula, principalmente da região que vai se estender de T1 à primeira cervical. E também um outro fascículo, tem fibras descendentes, quer dizer, tem fibras motoras, que é conhecido como o fascículo oval ou septo marginal.
mas ambos estão relacionados com a condução descendente, quer dizer, de fibras motoras. Vamos encontrar este fascículo oval na região mais inferior da medula. Portanto, aqui nós temos a substância branca. E mais uma vez, esta imagem perfeita, nós vamos perceber as duas camadas destacadas, a substância branca e a substância cinzenta. Claro que agora nós vamos nos deter nos corpos de neurônios que constituem a substância cinzenta. Vale lembrar que a nossa substância cinzenta ela é constituída por colunas, coluna anterior, coluna posterior. Em partes da medula, também é possível nós encontrarmos a coluna lateral. Essa coluna lateral só é possível a gente visualizar numa extensão segmentada da medula, que vai de T1 a L2. Então, nesse caso, só tem uma coluna anterior e a coluna posterior. Também aqui é importante ressaltar que esta coluna posterior, ela é dividida em uma cabeça, em um colo e uma base. Na coluna anterior, temos também uma cabeça, um colo e uma base. Ela é mais espessa, mas apresenta os elementos morfológicos, porque são colunas. Agora, a transição, aqui denominamos de substância intermédia central. A substância intermédia central é aquela que está em volta de um canal, conhecido como canal central da medula. Um pouco mais afastado, eu denomino de substância intermédia lateral. Portanto, a ligação entre estas colunas através da substância intermédia central e substância intermédia lateral. Pronto, esta é a característica morfológica da substância cinza da nossa medula espinhal. E aí que surgiu o estudo dessa substância cinzenta através de suas colunas. Então, foi realizado um mapa citoarquitetônico dessa substância cinzenta, justamente para nós encontrarmos os seus aspectos funcionais. E através desse estudo citoarquitetônico, foram traçadas 10 lâminas, conhecidas como lâminas de Rexed. Justamente está relacionada com as conexões sinápticas, já que são corpos de neurônios. Então, vamos aqui brevemente observar de forma morfológica que a lâmina 1, que é bem delgada e convexa, a lâmina 2, a lâmina 3, a lâmina 4, estas encontram-se na cabeça da coluna posterior. Estas lâminas, as lâminas de Rexed, estão relacionadas com a recepção da sensibilidade estereoceptiva, principalmente dor, temperatura, pressão e tato. A zona 5, ou a lâmina 5 de Rexed, que nós vamos observar, representa o colo agora, o colo da coluna dorsal da medula, da coluna posterior da medula. Este colo aqui, nós vamos encontrar uma área relacionada com a propriocepção consciente. O grau de amplitude que percebemos ao realizar um movimento dentro do nosso aparato locomotor. Mas a lâmina também número 6, que nós vamos observar que a lâmina número 6 encontra-se na base da coluna posterior. Então, a lâmina de Rexed, lâmina 5 e a lâmina 6 estão relacionadas com a nossa propriocepção consciente. Agora, uma coisa interessante que nós vamos perceber, que a lâmina mais espessa, a lâmina 7, estar aqui, ó. A lâmina 7, ela tem uma relação com a propriocepção consciente, porque tem uma ligação com o nosso mesencéfalo, através de tratos, através de seus tratos, e também com o cerebelo. Portanto, está relacionado com a propriocepção, só de forma inconsciente, principalmente para manutenção
da nossa postura e equilíbrio. Nota-se também que ela está tomando uma parte da substância intermédia lateral e também parte da coluna ventral ou da coluna anterior da substância cinzenta. Esta lâmina número 7. Notem que a área motora agora encontra-se na coluna anterior, ou na coluna ventral, e corresponde à lâmina número 8, que aqui vocês veem, a lâmina número 8 e a lâmina número 9. Então, uma lâmina aqui que vocês veem medial, a lâmina 9, a lâmina 9, que é a lâmina lateral, e a lâmina 8, sim, que é medial, 8 e 9, são motoras. E a lâmina, principalmente a lâmina 9, nós vamos encontrar 3 grupos de neurônios: neurônio motor alfa, neurônio motor gama e interligação através dos seus interneurônios ou os neurônios de associação. A lâmina 8 geralmente está recebendo os tratos motores, quase todos os tratos descendentes motores, a lâmina 8. E, finalmente, a lâmina 10, que nós vamos encontrar em volta do canal central da medula, está relacionada com o cruzamento de suas fibras contralateral e também está relacionada com ações vegetativas ou autonômicas. Muito bem, aí vocês têm a substância cinza constituída pelas 10 lâminas de Rexed. Quanto à vascularização da medula espinhal. Ora, nós vamos observar que, inicialmente, ela é irrigada por 3 artérias fundamentais: ramos da artéria subclávia, ramos da aorta e ramos da artéria ilíaca interna. Então, como vocês conseguem ver, ramos da subclávia, ramos da aorta e ramos da ilíaca interna. Ora, inicialmente, nós vamos entender que a nossa medula espinhal ela é irrigada por 3 artérias. Agora, são as intrínsecas, através da artéria espinal anterior e 2 artérias espinais posteriores. Notem que elas cavalgam, respectivamente, na fissura mediana, que é através da artéria espinal anterior, e as outras 2 cavalgam pelo sulco lateral posterior da medula espinal. Percebemos também que estas artérias intrínsecas, a artéria espinal anterior e as 2 artérias espinais posteriores, estas são originadas através destas artérias, das artérias vertebrais, das cervicais ascendentes ou profundas, das intercostais posteriores, lombares e sacrais laterais. Aqui eu destaquei as 2 principais, artérias vertebrais e cervicais ascendentes ou profundas. Vejam vocês que aqui nós temos como exemplo o tronco braquiocefálico. Esse tronco braquiocefálico, que é um ramo do arco aórtico, nota vocês que vai constituir a nossa subclávia, a artéria subclávia e a artéria carótida comum, que na altura do ângulo da mandíbula divide-se em artéria carótida interna e artéria carótida externa. A artéria subclávia é o que vai chamar mais atenção, porque dela nós temos alguns ramos, como a artéria vertebral. E através desta artéria vertebral, notem todos que emite ramos para constituir as nossas artérias espinais anteriores e contribui também para as artérias espinais posteriores. Da mesma forma, na subclávia, eu vou encontrar o tronco tírio-bicérvico-escapular. Esse tronco tírio-bicérvico-escapular, ele tem um ramo ascendente, que a gente denomina de artéria cervical ascendente, e esta fina artéria cervical ascendente também vai emitir ramos, contribuindo para a formação das artérias intrínsecas da medula espinal. Um pouco mais à frente, nós encontramos um outro tronco arterial, que é o tronco costo-cervical, e esse tronco costo-cervical tem um dos ramos denominado de artéria cervical profunda, como vocês veem. Essa artéria cervical também vai contribuir
para a formação das artérias espinais. As artérias intercostais posteriores. Então, nós observamos que, à medida que a aorta ela desce, a aorta descendente, ela vai emitir também as suas intercostais. As artérias intercostais posteriores, vejam vocês que elas emitem ramos mais à frente, e um dos ramos, o principal que nós vamos estudar, é justamente o ramo espinhal. Por quê? Porque este ramo espinhal divide-se em um ramo radicular anterior e um ramo radicular posterior, para contribuir na formação da artéria espinal anterior e artéria espinal posterior. Chamando a atenção que a artéria que ficar mais calibrosa, radicular, é conhecida como artéria radicular magna ou simplesmente a artéria de Adamkiewicz, importantíssima para o leito de irrigação da nossa medula espinhal. Também, na porção final da aorta, para iniciar as ilíacas, nós vamos encontrar as artérias lombares. As artérias lombares contribuem também através do seu ramo radicular anterior e posterior. Da mesma forma, a artéria aorta, quando ela vai se dividir em artéria ilíaca externa e interna, esta, por sua vez, interna, vai constituir alguns ramos, entre elas sacral, as sacrais laterais de cada lado, para permitir também a contribuição para irrigar a nossa medula espinhal. A conclusão que a gente chega é que a vascularização ela é mantida por dois sistemas, um sistema vertical e um sistema horizontal. Quando nós falamos do sistema vertical, corresponde justamente às artérias intrínsecas, aquelas que estão diretamente ligadas na medula, aquelas que perfundem diretamente a nossa medula, que é a artéria espinal anterior e as duas artérias espinais posteriores. E nós encontramos os demais ramos como horizontais, como vocês veem, como os ramos radiculares. Desta mesma natureza, nós encontramos também a drenagem venosa. É assegurada também, sabe, pelos dois sistemas, o vertical e o horizontal. É o sistema venoso agora. Então, nós temos aí as duas veias, uma veia espinal anterior e uma veia espinal posterior. Vejam que agora elas cavalgam em relação à fissura mediana, a fissura mediana anterior e o sulco mediano posterior, fissura mediana anterior e o sulco mediano posterior, perfeitamente, nós vamos encontrar estes dois vasos. Quanto ao sistema horizontal, vai corresponder às veias radiculares anteriores e posteriores. Então, está aí o sistema transverso horizontal, para drenar, respectivamente, para as intercostais, veias vertebrais e também na região torácica e lombar, através dos sistemas ázigos. Então, nós temos a veia ázigo, a veia hemiázigo e a hemiázigo acessória contribuindo para a drenagem. Então, perfeitamente, nós encontramos estes dois sistemas de drenagem, vertical e horizontal. Agora, uma coisa muito importante é que a nossa coluna vertebral vai apresentar as suas veias, e elas são avalvuladas, ou seja, não tem válvulas. Então, por conta disso, uma tosse, um espirro, ocorre um refluxo sanguíneo para esse sistema vertebral. Então, tem uma importância clínica quanto a esse retorno venoso por conta da ausência de válvulas. Mas vamos entender que existe, então, a comunicação entre o sistema vertical e horizontal e o plexo venoso vertebral. Então, os plexos venosos intra e extrarraquidiano, que também chamam de intrínseco e extrínseco vertebral, eles sofrem uma anastomose entre estes dois sistemas, o vertical e o horizontal. Então, isso é importante nós compreendermos. E quando nós falamos lá em artéria radicular magna, também nós encontramos uma questão que é uma única veia, a veia espinhal, a veia espinal posterior, ela drena para uma veia mais calibrosa, que é conhecida como a veia radicular magna, que por sua vez vai drenar
para a outra veia radicular, depois a veia lombar e, em seguida, para o principal sistema de coleta e cava. Pois bem, então aqui estou mostrando mais uma vez o que é o sistema venoso vertebral, conhecido também como plexo venoso de Batson. Então é constituído por conjunto de veias internas que margeiam o forame, como vocês veem, o forame vertebral, e também por fora, principalmente relacionado ao corpo vertebral, os processos vertebrais. Então, nós temos aqui o plexo vertebral extrínseco e intrínseco, e notem que estes estão em comunicação constante e que, por sua vez, se comunicam pelo sistema vertical e horizontal da medula espinal. Bom, meus caros acadêmicos, um breve relato de medula espinal para todos. Então, nós esperamos um encontro olho no olho, né, para uma ministração mais plausível, mais longa, para nós falarmos mais sobre sistema nervoso. Um abraço mais uma vez a todos e até a próxima.